Bem-vindo ao vídeo do Cético do Senso Comum, trecho do vídeo maior publicado em 1º de agosto de 2022 chamado Desmascarando Musk, 2022 Final. Atendendo a pedidos, criamos um vídeo separado para facilitar o compartilhamento desse trecho com amigos e familiares, permitindo que assistam e entendam o material sem buscar em um vídeo de 70 minutos. Esse tema polêmico nunca havia sido tratado antes, especialmente com tanto detalhe ao analisar se Musk falava a verdade sobre ter síndrome de Asperger. Participamos do TI The Talk 2022 com Chris Anderson em Vancouver, Colômbia Britânica. Com sua permissão, quero mostrar essa abertura engraçada do Saturday Night Live. Sou a primeira pessoa com Asperger a apresentar o Saturday Night Live esta noite. Ou pelo menos o primeiro a admitir isso. Sendo sinceros, não acreditamos que Musk tenha recebido o diagnóstico de Asperger. Após a declaração dele, surgiram artigos e debates online. Alguns acham que isso explica seu comportamento, outros dizem ser invenção para ganhar simpatia. Uma coisa sobre isso é certa. Sobre Musk, essa foi a primeira vez que essa condição foi citada em artigos e entrevistas sobre ele. Nenhuma história de infância ou biografia mencionou isso antes. Nem mesmo pela mãe dele, em todas as entrevistas e livros que ela escreveu. Talvez ele tenha mesmo. Ou talvez ele ache que as pessoas perdoem seu comportamento sociopata por causa desse diagnóstico. Pessoas em nossos comentários diagnosticadas com Asperger na infância também disseram não acreditar nas alegações dele. Veja alguns comentários deixados pelas pessoas, identificados pelo nome de usuário. Dasgov Macker é um autista com síndrome de personalidade excêntrica e acredita não só que Musk não tem, mas também que Musk quer se associar a pessoas famosas que eram suspeitas de ter, como Newton e Einstein. Bill Gates e Steve Jobs também são aspes famosos, por isso Musk quer fazer parte desse grupo. Michael Burry, um homem que fez uma posição vendida contra Musk no mercado de ações, tem Asperger. Thomas Jefferson pode ter tido, assim como Michelangelo e Carl Sagan, citado erroneamente por Musk mais de uma vez. Musk só precisou afirmar que tinha isso para ser aceito por seus fãs nesse grupo seleto, sem apresentar prova ou menção prévia. Maia Fantasia observa que Musk poderia ter usado um diagnóstico de Asperger para evitar o exército sul-africano, em vez de fugir para o Canadá. Sebastião Irella também tem Asperger e descarta o suposto impedimento de fala de Musk como fator determinante para um diagnóstico positivo, já que sua própria gagueira foi facilmente resolvida. Hads, também autista, não acredita que gagueira seja equivalente a Asperger. Alex L. F. Ema, diagnosticado com autismo de alto funcionamento, acredita que Musk usa o Asperger para manipular e justificar seu comportamento negativo. Dominique Duta, também autista, considera besteira dizer que autistas têm dificuldade de se expressar. E Jay zomba de Musk, dizendo que ele finge ter Asperger e espalha uma mentira horrível. James Kelly, que tem autismo, está chateado porque, ao Musk afirmar ser parte da comunidade, as pessoas podem associar seu comportamento terrível a outros autistas. James quer mostrar que adultos autistas são respeitosos e sabem se comunicar bem, especialmente em situações sérias como reuniões de diretoria e depoimentos em tribunal. A opinião dele é que Musk é apenas um cara egoísta, narcisista e babaca que também é autista. Para tranquilizar James, vamos provar que essa preocupação dele é só mais uma mentira do Musk. Seguiremos por este segmento afirmando isso de forma clara e categórica. Nossas observações serão apenas sobre Elon Musk, não sobre a comunidade autista ou de Asperger, nem sobre as dezenas de pessoas da nossa comunidade que relataram suas histórias e preocupações sobre a fala do Musk. Como aspes, estamos levando em consideração as dúvidas dele sobre a afirmação dele, que refletem as nossas próprias, para analisar o que sabemos sobre Musk através de uma análise clínica do que é a síndrome de Asperger, quais são os indícios dela e se o Musk se encaixa ou não nesses critérios. Antes de começarmos, mesmo que Musk tenha síndrome de Asperger, ele não foi o primeiro a apresentar o Saturday Night Live com a condição, nem o primeiro a admitir. Ambas essas honras pertencem ao Dan Aykroyd, que não só tinha a condição, como também revelou isso em uma entrevista em 2013 ao Daily Mail. E há outro motivo pelo qual essa afirmação parece duvidosa antes de começarmos, porque o Musk disse isso um pouco depois nessa mesma entrevista. Acho que um dos aspectos da condição que eu tinha era que eu era absolutamente obcecado pela verdade. Compare com o que ele falou no Saturday Night Live. Hoje faço história como a primeira pessoa com Asperger a apresentar o Saturday Night Live. Ou ao menos o primeiro a admitir.
Vamos mostrar os clipes em sequência sem comentários entre eles. Na verdade, estou fazendo história esta noite como a primeira pessoa com Asperger a apresentar o SML, ou pelo menos o primeiro a admitir isso. Um dos aspectos da condição que eu tinha era que eu era absolutamente obcecado pela verdade. Musk ficou muito feliz ao anunciar no Saturday Night Live que era um ESP. Agora, diante de outro público, ele não sabe qual condição tinha, nem admite como antes. Ele também usa o passado para descrever qualquer condição que possuía. Tinha indica que ele já não possui mais isso, seja o que for. Sabemos que a síndrome da Asperger não tem cura. Há terapias disponíveis. Vamos explicar desde o início com informações fáceis do site nationwidechildrens.org, começando pelo que é a síndrome de Asperger. A síndrome de Asperger é um transtorno do desenvolvimento que faz com que os jovens tenham dificuldade em se relacionar socialmente com outras pessoas, e seus padrões de comportamento e pensamento podem ser rígidos e repetitivos. Ela afeta meninos de 3 a 4 vezes mais que meninas, sendo geralmente diagnosticada entre 5 e 9 anos. Crianças já receberam diagnóstico aos 3 anos. Por isso, esse diagnóstico deve ser feito por profissionais treinados, geralmente pediatras, psicólogos ou psiquiatras infantis. Como o diagnóstico de Asperger foi incluído no transtorno do espectro autista em 2013, é seguro supor que Musk teria recebido esse diagnóstico ainda na infância. Mesmo assim, biógrafos, repórteres, parentes e pais não citaram essa condição. Antes de 9 de maio de 2021, não há menção alguma de Musk ter Asperger. Como não existe um protocolo reconhecido para diagnosticar Asperger em adultos, isso seria uma revelação improvável para Musk. Vamos supor que essa descoberta seja recente. Segundo o site da rede de autismo Asperger, muitos adultos com perfil de Asperger identificam-se com a descrição da síndrome ou do espectro do autismo. Eles podem ler sobre isso ou serem informados por um familiar ou amigo sobre o perfil, e alguns podem acreditar que as informações correspondem à sua história e à sua situação atual, e como resultado, podem se autodiagnosticar. E um apostador diria que foi exatamente isso que aconteceu com Musk. Ele se autodiagnosticou para mascarar seus comportamentos sociopatas e narcisistas. Se Musk pode se autodiagnosticar, certamente podemos dar uma segunda opinião. Vamos analisar o perfil de um paciente com Asperger usando o gráfico das forças do ASP e ver se Musk concluiu corretamente sobre si mesmo, focando em inteligência, interesse especial e memória. Inteligência média alta. Musk é visto como muito inteligente pela mídia, mas isso se baseia em testes de quociente de inteligência feitos quando ele era criança. Não há testes recentes que confirmem isso, mas há muitos casos em que sua inteligência é questionada. O fato dele ainda divulgar seu artigo original sobre o Hyperloop, plagiado de patentes antigas, e sobre a colonização de Marte, sugere que o título de gênio é injustificado. Boas habilidades verbais, vocabulário rico, perceba que eles não mencionam gagueira aqui. Musk tem um vocabulário razoável, mas eu diria que ele não tem grandes habilidades de comunicação ou de fala. Ele costuma usar palavras e frases sem entender bem o significado, como já mostramos. Musk costuma usar essa tática para confundir ou impressionar entrevistadores. Responder confundindo com besteira em vez de explicar claramente. Habilidade de absorver e guardar muita informação, principalmente sobre temas de interesse. Para ser justo, ele se encaixa nesse ponto, mas é apenas uma esponja do assunto, não uma autoridade, pois depende de informações de outras fontes. Capacidade de pensar em imagens visuais. Não há como saber se Musk pensa ou não visualmente. Uma forma de notar isso é se Musk faz diagramas nas reuniões do conselho para explicar suas ideias, mas como vimos, não participo das reuniões do conselho da SpaceX. São só 2 por ano e fico lá só 1 hora. Sejam aprendizes autodidatas e independentes. Musk acha que já sabe tudo, como disse antes sobre sua habilidade em manufatura. Se ele acredita saber mais sobre manufatura que qualquer um, isso sugeriria a uma pessoa razoável que o oposto é verdade e que Musk não busca mais opiniões. Tendência a pensar fora da caixa e gerar soluções inovadoras para os problemas. Musk, por outro lado, cria problemas inéditos que depois exigem a sua solução, que normalmente é mal elaborada. A inteligência artificial é um bom exemplo. Primeiro assustam as pessoas com ela, depois vendem o chip cerebral necessário para se adaptar. Outro exemplo é incentivar carros elétricos movidos por eletricidade de carvão e gás natural, fingindo que isso é uma solução sustentável.
Enquanto isso, no setor de energia solar da Tesla Energy, antes SolarCity, encolheu e acabou. Algumas pessoas mostram grande aptidão em certos campos de estudo. Bem, Musk se considera um engenheiro, mas ele não tem credenciais que correspondam a esse campo de estudo. Musk nunca fez um curso ou prova de engenharia. Ele simplesmente gosta quando as pessoas o chamam de engenheiro, quase tanto quanto gosta de contar essa ficção ele mesmo. O próximo conjunto de pontos envolve forte foco e preferência ou habilidade para passar tempo sozinho. Musk já declarou em entrevistas anteriores que tem um medo mortal de ficar sozinho. Em 2017, ele admitiu em entrevista a Rolling Stone, quando Neil Strauss apontou sua codependência. Musk fez várias declarações. Eu nunca serei feliz sem ter alguém. Ir dormir sozinho me mata. Eu nunca quero ficar sozinho. Eu não quero ficar sozinho. E o tempo todo ele estava à beira de começar a chorar. Musk claramente não se encaixa nesse critério. Busque áreas de conhecimento pouco exploradas. Falaremos mais tarde sobre isso quando Musk faz afirmações grandiosas facilmente refutadas. Mantenha foco prolongado em ler, experimentar e escrever. A grande mídia quer que você acredite que Musk passa 20 horas por dia analisando revistas técnicas, desenhando plantas de cidades em Marte, escrevendo seu manifesto para o futuro que vai unir toda a comunidade. Na verdade, ele passa os dias dando entrevistas, lidando com processos e tweetando do banheiro. Evite perder tempo em algumas atividades que atraem pessoas neurotípicas. Novamente, Musk passa muito tempo no Twitter. Ele também joga muitos videogames favoritos. Igual a qualquer outra pessoa neurotípica, as duas atividades podem ser vistas como perda de tempo. Alguns interesses especiais podem ser direcionados para hobbies produtivos ou até mesmo carreiras, onde a pessoa pode ser criativa ou fazer novas descobertas. Nesse ponto, a grande mídia novamente desempenha um papel ao divulgar o mito infundado de Musk. Ele não é um cientista, ele não é físico, ele não é engenheiro, ele não é um grande inventor, ele não é um solucionador de problemas, ele não é alguém que muda paradigmas. Ele promove conceitos fingindo serem dele, mas frequentemente são reciclados de ficção científica ou plagiados de patentes e artigos antigos. Até itens simples como a toalha de telhado solar foram patenteados pela Administração Nacional da Aeronáutica e do Espaço em 1976. O interface cérebro-máquina Neuralink, segundo Musk, foi copiado de uma patente da Universidade Duke por um assistente de laboratório envolvido no projeto para os dois lados. A criatividade de Musk é limitada pelo trabalho de outros ou pelos filmes que viu. Na nossa opinião, ele é incapaz de manifestar seus próprios pensamentos criativos e únicos. Sim, isso inclui até a Starship. Vamos aos pontos sobre ser detalhista. Aptidão para notar detalhes em ideias, teorias, padrões, livros, filmes, objetos ou imagens visuais. Seria difícil imaginar Musk conseguindo perceber pequenos detalhes em uma ideia ou teoria, considerando que ele não consegue identificar enormes lacunas nos conceitos que apresenta como seus. Vamos considerar o fato de que a Starship não é fisicamente grande o suficiente para transportar 100 pessoas, suas provisões e suprimentos para fora do planeta. Não é possível mudar de faixa neste diagrama. Uma cirurgia cerebral aberta é um procedimento de risco de vida. Se ele não identifica esses problemas, notar um erro na sequência de Fibonacci parece além de sua capacidade. Aptidão para tarefas repetitivas que exigem precisão, regras e rotina. Também vemos isso como a habilidade de cumprir algo corretamente até o fim de forma consistente. Algo como montar um móvel da IKEA repetidas vezes. Novamente, isso não é o que Musk faz. Musk seria o oposto, incapaz de focar na mesma coisa por muito tempo. Quantos produtos ele já revelou sem produzir os produtos que ele apresentou há 5 anos? Forte ética de trabalho, compromisso com a qualidade e precisão do trabalho. O fato de que os carros que as fábricas de Musk produzem, em linhas de montagem pelas quais ele assume todo o crédito por criar e aperfeiçoar após viver 3 anos em uma dor imaginária excruciante, estão entre os piores carros das ruas ano após ano, indicaria que Musk também falha nesse requisito. Musk diz ter ética de trabalho forte, mas as evidências não comprovam. Entrando em um humor único, brinque com a linguagem e crie trocadilhos. Se não fossem os números 69 e 420, Musk não teria nada engraçado para postar. Para falar a verdade, Musk não é nada criativo no humor, preferindo roubar memes engraçados de outras pessoas sem dar crédito. Musk afirma achar engraçado, conforme disse sob juramento no julgamento do resgate da SolarCity. Uma coisa é certa, ele usa a desculpa do humor para algumas de suas ações.
Declarar-se o rei oficial da tecnologia na Tesla seria um ótimo exemplo aqui. Ele gosta de sarcasmo e sátira. Musk não gosta de sarcasmo quando é sobre ele. Ele tem um lado sarcástico ácido nas redes sociais, o que já o colocou em apuros mais de uma vez. Aprecie o absurdo, o sombrio ou o incongruente da vida, sem comentários de qualquer forma. Se ainda estivesse com Grimes, a história seria diferente, pois ela combina com o absurdo e o incongruente. Veja através da retórica vazia ou das piedades convencionais. Se ele percebe ou não a retórica vazia é debatível, mas o fato de ter construído suas empresas nessa base já diz muito. Retórica vazia, por definição, é sinônimo de promessa vazia, palavras ditas sem qualquer tentativa de tomar as ações necessárias para sustentá-las. Diante das inúmeras promessas falsas de Elon Musk, retórica vazia seria um ótimo título para sua próxima biografia. O próximo tópico é honestidade. Se ele já estava mal antes, isso piora tudo. Capacidade de falar a verdade, mesmo sem diplomacia ou contra os próprios interesses. Musk falha completamente nesse aspecto, como diz Meghan Trainor. Se você acha que isso é um exagero, por favor, conte para toda a turma qual foi a última coisa verdadeira que você lembra Musk dizendo. Aqui está sobre o que não era. Não teria sido sobre Starship, ou Marte, ou Full Self-Driving, ou qualquer outro tópico abordado durante essa palestra TED, e já cobrimos todas essas empresas. Então, quando foi a última vez que Elon Musk disse a verdade? Desejo e tendência de seguir regras. Mais uma vez, fracasso total. Musk pensa que as regras não valem para ele. Seja sobre informação privilegiada, autoenriquecimento ou leis da física, Elon Musk vive em sua própria bolha. Essa bolha está encolhendo rapidamente ao redor dele porque ele age com autoconfiança e impunidade. Ele demonstra desprezo pela autoridade e se recusa a cumprir acordos legais que assinou. Resumindo, Musk acha que só responde a si mesmo. E quando o despertar dele finalmente chegar, vai atingir Musk e seu mito com força. O próximo é o desejo de se conectar. Esforce-se para aprender habilidades sociais que não são naturais. É difícil acreditar que Musk colocaria qualquer esforço em um empreendimento desses. Ele presumiria que não pode errar e esperaria que os outros se curvassem a ele. Não muito diferente de quando ele disse à sua primeira esposa, Justine, enquanto dançavam na recepção do casamento, que ele era o alfa no relacionamento deles. Eu sou o rei! Todo homem que precisa dizer "eu sou o rei" não é um verdadeiro rei. Persista diante da rejeição, confusão ou frustração. Todos sabemos como Musk lida com a frustração. Veja o que ocorreu no último outono quando o vice de desenvolvimento do Raptor saiu. A primeira reação de Musk foi chamar todo mundo de volta do feriado prolongado de Ação de Graças para resolver uma crise na linha de montagem do Raptor. Fico curioso para saber se isso deu certo. Musk não é perseverante, ele entra em pânico. Acredite no melhor de todos, às vezes de forma ingênua. Precisamos mesmo dizer alguma coisa neste ponto? Musk só menciona outra pessoa quando a menospreza. Ele fez isso nesta entrevista sobre Martin Eberhard, com quem tem acordo de não difamação e que criou a plataforma automotiva pela qual Musk recebe crédito. Musk já o chamou seriamente de a pior pessoa em várias ocasiões, sem provocação, exatamente como fez aqui. É um mistério porque Eberhard não está processando Musk agora. Aceite as imperfeições dos outros e seja um amigo leal. Este argumento é fácil de refutar. Musk não tem amigos. Ele tem ex-esposas, ele tem mães de seus filhos, ele tem sócios de negócios, ele tem os bajuladores com quem se cercou. Mas você já viu ele sair com alguém que possa ser considerado amigo? Sobre lealdade, sua verdadeira postura na amizade ficou clara no julgamento da Solar City, envolvendo Antônio Gracias. Ao ser questionado sobre sua amizade com Antônio Gracias, Musk minimizou o vínculo sob juramento, contrariando o depoimento de Gracias de que eram bons amigos. Tão próximos que Musk deu a Antônio Gracias o segundo Tesla Roadster produzido, apesar de ter prometido o carro a Martin Eberhard. Na verdade, Eberhard, como o designer do carro, deveria receber o primeiro saído da linha de produção, mas Musk decidiu ficar com esse para ele mesmo. Tudo está em documentos legais porque o carro que Eberhard recebeu sofreu um acidente antes de sair da fábrica e foi reconstruído sem as melhorias prometidas. Voltando ao ponto principal, não há indícios de que Musk seja mais leal aos amigos, se é que tem, do que foi com ex-esposas ou parceiros.
E quando achamos que encerraríamos este episódio, a história explodiu no Wall Street Journal, revelando que Sergey Brin, cofundador do Google, e sua esposa, Nicole Shanahan, pediram divórcio em janeiro de 2022 porque, em um momento de total perda de juízo, Nicole teve um caso com Musk em dezembro de 2021 no Art Basel, em Miami. Sendo sinceros, preferimos como o New York Post anunciou esse escândalo, por motivos óbvios. Musk protestou contra essa história e reclamou no Twitter, mas o artigo do Yahoo apresenta detalhes, chegando a afirmar que Musk se ajoelhou diante de testemunhas e pediu perdão. Onde foi que já ouvimos algo assim antes? Musk de joelhos. Parece que há um padrão aí. O artigo do Yahoo lembrou que Brin, ex-amigo de Musk, ajudou a salvar a Tesla na crise de 2008 e deixava Musk dormir em seu sofá no Vale do Silício, o que depois pareceu um grande erro. De acordo com o artigo, a amizade deles acabou, como era de se esperar após uma traição dessas, e Brin ordenou que seus consultores financeiros vendessem seus investimentos pessoais nas empresas de Musk. Pelo nível de detalhes desses artigos, tudo soa mais crível que a negação de Musk. O Wall Street Journal publicou outro artigo reafirmando o que já havia reportado. A história é recente e mais notícias devem surgir, mas até agora isso é o que sabemos. Brin e Shanahan pediram divórcio em janeiro de 2022 por diferenças irreconciliáveis após quase 4 anos juntos e uma filha. E até agora, Musk é a única pessoa acusada de estar envolvida nesse caso que está negando que isso aconteceu. Antes desta gravação, Brin e Shanahan não fizeram declarações públicas. Agora, se você fosse a mulher falsamente acusada pelo Wall Street Journal, pelo New York Post e pelo Yahoo de destruir seu casamento porque teve que se envolver com isso, enquanto ainda está negociando os termos do divórcio, buscando $1 bilhão do cônjuge que supostamente traiu, você não processaria todo mundo por divulgar essa mentira, considerando que Shanahan é advogada? Como a Stanfield Capital colocou perfeitamente no Twitter quando a história estourou, Musk afirma que nunca dormiu com a esposa de Brin e que ele e Brin são bons amigos. Se ambas as coisas forem verdadeiras, então Brin fará uma declaração pública nesse sentido. Se ele não fizer, isso é tudo o que você precisa saber. A última bolha no gráfico tem a ver com ASP ser justo e imparcial, tendência a ser não convencional, mente aberta e tolerante. Não, ele é uma das pessoas mais fechadas e intolerantes na esfera pública. Ou é do jeito do Musk ou nada feito. E quando você demite funcionários na hora por discordarem de você, isso não demonstra mente aberta ou tolerância. Extremamente sensível quando toma conhecimento de uma injustiça, a resposta de Musk quando se depara com uma situação assim é fingir que não vê. Por isso, suas empresas vivem sendo processadas por discriminação e assédio racial e sexual. Defensor dos oprimidos, vítimas de bullying ou membros de grupos marginalizados. Você está brincando, né? Funcionários que tentaram se sindicalizar foram demitidos, e os restantes ameaçados no Twitter de perder opções de ações caso votassem. Aparentemente, a Tesla e a SpaceX são refúgios para pessoas racistas e sexistas, e elas tornam a vida miserável para os outros que trabalham ao lado delas. Tendência a demonstrar cuidado de maneiras não tradicionais. Musk é frequentemente visto na esfera pública fazendo promessas de ajudar pessoas necessitadas, especialmente quando a crise em questão ganha destaque na mídia, mas nunca é visto cumprindo essas promessas. Tendência a se relacionar e defender animais. 2 palavras, macacos Neuralink. Mais 2, porcos Neuralink. Mais 2, ovelhas Neuralink. Você raramente ouve falar das ovelhas na Neuralink, pois quase todas morreram após procedimentos mal-sucedidos para implantar 10.000 eletrodos em seus cérebros de uma só vez. A Neuralink também implantou dispositivos nos cérebros de ratos. Esses animais são torturados, às vezes até a morte. Para quê? O dispositivo promovido por Musk não fará o que ele diz. Todos esses animais estão sendo abusados e mutilados à toa. Já seria ruim o suficiente se houvesse algum resultado eventual que levasse a uma descoberta médica, mas o fato de que as habilidades anunciadas desse dispositivo são puras mentiras torna isso ainda mais desprezível. Não, Musk não se relaciona com os animais nem os defende. Encerramos o gráfico de pontos fortes para ASPs. Sobre o tratamento da síndrome de Asperger, é importante reforçar que não há cura para essa condição.
O tratamento para cada pessoa envolve achar a melhor combinação desses fatores. Treinamento de habilidades sociais, apoio comportamental, terapia cognitivo-comportamental, educação e treinamento para os pais, terapia de fala e linguagem, terapia ocupacional, aulas de educação especial e medicação. Com base nos documentos históricos de Musk, ninguém menciona Musk participando dessas aulas especiais, terapias ou treinamentos. Quanto aos medicamentos para tratar a síndrome de Asperger, destacam-se Risperdal, sua versão genérica risperidona, lisdexanfetamina e olanzapina. Você vai notar que nenhum desses remédios combina com álcool, então não são ideais para o estilo de vida atual de Musk, principalmente quando ele mistura vinho tinto e Ambien. Talvez um químico nos explique nos comentários o que ocorre ao misturar Risperdal, vinho tinto, Ambien e um Roofie. Concluindo, ele provavelmente não toma remédios para a condição informada. Ninguém mencionou qualquer aspecto de terapia nesse sentido em nenhum momento da vida dele, incluindo o presente. A conclusão lógica é que ele não busca tratamento para a síndrome de Asperger. Então, para todas as pessoas que estão nos criticando por não acreditarmos na afirmação de Musk sobre ser um ASPI, não resta mais dúvida, não há nenhuma chance disso. Você pega o fato de que ele mal corresponde a qualquer item do quadro de personalidade, combina isso com a falta de medicamentos ou terapia necessários para tratar, e essa conclusão é inevitável. Se você ainda acha que Musk tem Asperger, poupe seu fôlego. Para nós, esse ponto já está resolvido. Para finalizar, agradecemos aos ASPs da comunidade pelo incentivo a este segmento, pois aprendemos muito sobre a síndrome. E uma das maiores coisas que aprendemos, considerando suas tendências a possuir inteligência acima da média, com um senso inato de certo e errado e a tendência de serem mais sinceros do que a maioria, além de terem um carinho especial por animais e pelos menos favorecidos, o que aprendemos é que todo mundo poderia ter mais alguns ASPs em sua vida. E para James Kelly especificamente, você não precisa mais se preocupar com o Musk te envergonhando por associação. Vocês dois não têm nada em comum. Como dissemos no início, este é um trecho de uma produção maior que mostra como essa afirmação se relaciona com outras declarações de Musk, incluindo seu entendimento do universo pela física e leitura de textos religiosos e filosóficos. Agora que entende a importância dessa avaliação, confira toda a produção. E você pode fazer isso clicando neste link aqui.